Olá, nós do IPJUR estamos aqui hoje no 7º evento nacional da FEPOD na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vamos entrevistar o professor Diogo Reis, professor da universidade, que trabalha com direito eleitoral e fake news. Ele é autor do primeiro livro a respeito do tema e está aqui hoje para esclarecer algumas dúvidas. Olá, Boa tarde, tudo bem, bom? Lorraine? Tudo, e você? Tudo bom. Então, diga pra gente, professor, qual é a relevância do tema das fake news para o direito? Eu acho muito legal poder estar aqui, é muito bom poder falar com vocês sobre esse tema. Eu tenho pesquisado esse tema há um tempão, então eu acho que está num ótimo momento para poder conversar sobre isso, porque tem várias pessoas pesquisando em diversas áreas. E aí quando você fala, qual a importância disso para o direito? Eu acho que essa é a pergunta que motivou a entrar nesse tema. Só para a gente poder colocar, o desafio da desinformação, das fake news, é um desafio multidisciplinar, multissetorial, ele está em todo lugar. Ele é um problema diante do jornalismo, diante da imprensa, dos direitos autorais, da honra, da liberdade. E então ele envolve o direito em diversas faces, mas envolve também outras áreas. E aí que eu acho que tem uma discussão muito interessante para fazer. Quando a gente começa falando de desinformação, quem acaba puxando muito esse debate é o jornalismo. E o jornalismo vem e começa uma grande discussão sobre a expressão fake news, se seria a melhor expressão. Aí a gente vem em 2016 com o presidente norte-americano, Donald Trump, quando começa a utilizar essa expressão ela explode, ela aparece para um monte de lugar e acabou em 2017, se não me engano, sendo eleita como a expressão do ano pelo dicionário Oxford. E eu acho que isso mostra muito como a expressão em si ganha o mundo e ganha diversas conotações a ponto de não significar mais o que ela era antes. E aí a gente tem um problema de significação mesmo, né? Do que seria fake news. Hoje a gente tem entendido que fake news é uma desinformação, uma desordem informacional. E para tentar encontrar qual é o papel do direito nisso, eu tenho relacionado fake news muito mais com a fraude do que com a falsidade. Eu tenho preferido a tradução para o português como notícias fraudulentas ao invés de notícias falsas. Isso não é uma bobagem, sei lá, pelo menos não na minha opinião, né? Mas é porque há um sentido. Eu realmente acredito que o direito, ao entrar na questão da desinformação, não deveria entrar pela porta da verdade e mentira. Porque eu acho que o dilema entre verdade e mentira talvez esteja muito mais no campo da ética e da moral do que do direito em si. O direito pune várias vezes que se age com a mentira, mas eu acredito que ele faz isso quando a mentira é meio e não fim. Como, por exemplo, na calúnia. Eu acho que o direito está protegendo, na verdade, a honra de um dano, de uma ameaça de dano, e não proibindo as pessoas de mentir. Então, me parece que a mentira é uma característica importante para o direito entrar, mas ela ainda é secundária, e o dano talvez deveria estar em primeiro lugar. Ou seja, se o direito for se envolver em desinformação, que olhe talvez pela ótica do dano. E aí você tem a discussão, né? O dano efetivo, potencial, difuso, como a democracia, por exemplo, ou individual. E a questão do dolo também, da vontade, ainda com dolo indireto, né? Assumir o risco daquilo. E aí eu acho que a gente começa a construir um conceito jurídico de desinformação, ou seja, para dizer, o direito tem que entrar em tudo. Eu acho que o direito tem que entrar onde ele está diante da competência dele. E me parece que ser o árbitro da verdade, apenas a questão moral entre verdade e mentira não seria o papel do direito. E aí que vem com essa ideia de notícia fraudulenta, porque a fraude parece que já é o nome que a gente dá para aquela mentira que tem dolo e dano. Então talvez isso faça mais sentido no nosso sistema jurídico, pelo menos no sistema de liberdade de expressão. E daí eu acho que com a delimitação do tema diante do direito, isso faz com que a gente tenha alguns olhares e desenvolva ainda mais pesquisa para isso. A questão do dano, ela está extremamente presente e o direito é sim uma arma que serve para combater o dano ou a sua ameaça, mas talvez não seja o melhor para decidir sobre a verdade e a mentira, um aspecto puramente moral. Por exemplo, se eu mentir para minha tia, eu não acho que o direito deveria me punir por isso. Mas se eu causei um dano e se eu provoquei isso, talvez há um espaço jurídico de atuação para o tema. E aí, só para tentar tocar, basicamente eu tenho pensado que fake news tem um pouco essa característica de fraude
E eu acho que, bem para a gente poder pontuar, a desinformação ela é aquela mentira que tem a estética da verdade. Ela parece verdade. Então ela tem um engodo ali, uma enganação, porque ela parece. Ela empresta a estética do jornalismo, que tem uma ideia de verdade e coloca num ambiente falso. E aí pode gerar danos ou ameaça de dano. E aí sim eu acho que o direito deveria entrar. Sim. E no que diz respeito às políticas públicas, você acha que elas são realmente um meio efetivo a ser contrário, a lutar contra as fake news? Puta, esse é um grande desafio porque a gente não tem uma solução. No mundo inteiro não há um lugar que se resolveu isso. Eu tenho pensado que no nosso modelo, a gente deveria pensar, partir talvez de uma ideia de 3 eixos. Uma ideia de prevenção, uma ideia de educação midiática e uma ideia de repressão. Eu acho que há um espaço para repressão, há um espaço para educação e há um espaço ainda para prevenção, para além da educação. Então, eu tenho achado que as instituições deveriam cada vez mais trazer o grande antídoto da desinformação, que é a informação. Eu acho que com informação você consegue vencer a desinformação. E eu acho que a gente tem que levar a ideia de transparência das instituições para um outro patamar, onde a gente consegue informar e montar toda uma espécie de uma proteção para que o cidadão não fique vulnerável à fake news, à desinformação. Então, quanto mais eu sei sobre você, menos acreditarei nas mentiras sobre você. Então, parte um pouco dessa ideia quando eu falo de prevenção, né? E isso poderia ser por uma política pública, sem dúvida. Mas talvez eu acho que o ápice da ideia de política pública, ela acaba sendo representada na educação midiática ou educação digital. A gente precisa de educação, ponto, primeira parte. E a educação midiática, ela tem um papel super importante. Aqui no Mackenzie, a gente tem feito um trabalho com os alunos do primeiro ano, na verdade, do segundo semestre, onde a gente tem um semestre para discutir desinformação online. E a gente faz vários testes. Eles se transformam em moderadores de conteúdo dos grupos de família de WhatsApp. Que legal. Ou seja, a gente tem estragado muito o Natal por aí. E eles têm desafiado os algoritmos. Quando eles fazem testes de curtir coisas em que eles não gostam e mostra a vida digital deles se transformando. Então a ideia é um espaço, é um projeto integrador, que a gente discute na prática qual é o efeito da desinformação e como enfrentar esse dilema. E esse é um exemplo que a gente pega aqui já quando o pessoal está na faculdade. Mas tem exemplos na sala de aula, sobretudo das crianças, dos adolescentes, e cada vez mais a gente tem visto um bom efeito sobre isso. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados fez, no final de novembro, uma audiência pública sobre como fake news poderia se transformar em uma matéria de educação. E foi impressionante a gente ter visto os resultados. E a gente conheceu vários trabalhos de capacitação dos professores, sobretudo professores que dão aula para crianças e adolescentes, de como lidar com isso. E outro grupo também muito especial e muito vulnerável, os idosos. E aí você tem aí um campo de educação super importante. E o último, para poder fechar essa parte, da repressão, eu acho que deve existir, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente tem uma ideia de tentar combater o conteúdo da informação. E eu acho que é um grande erro. Porque, na minha opinião, é um grande erro. Porque eu acho que a gente tem que olhar talvez mais para o comportamento e para as coisas que envolvem aquela desinformação do que o conteúdo em si. Numa dessas experiências com um grupo de alunos que eu comentei, durante as eleições eles checaram vários conteúdos como voluntários da pesquisa. Uma regra era checar conteúdos eleitorais dos dois polos, na mesma proporção. Havia uma eleição, no segundo turno Haddad e Bolsonaro, então eles não poderiam desequilibrar e deveriam checar na mesma proporção. Curioso, a resposta mais presente foi a ofensa e, de uma certa maneira, essa agressão, ainda que virtual, pela própria família, dos dois lados. Ou seja, de uma certa maneira, a gente até brincou que falou, poxa, no fim, o que foi mais democrático foi a agressão. Isso não é bom, mas eu acho que mostra como a gente está imaturo no tipo de debate. E o segundo grupo, vamos dizer assim, na classificação, foi o que, além de ofender, alguns ofenderam, outros não ofenderam, mas disseram o seguinte, olha, tá bom, é mentira, eu entendo que isso seja uma desinformação, uma fake news, mas bem que poderia ser verdade.
e meio que dizia, não estou nem aí se é verdade ou mentira. Então, me parece que esse achado, embora não tenha uma demonstração estatística, não é uma pesquisa séria, é muito mais uma ideia de percepção e de experiência dos alunos que trabalharam nisso. Eu acho que isso ajuda a revelar que a pessoa, quando ela está compartilhando aquela fake news, aquela desinformação, ela, no fundo, está falando qual é a opinião dela. Ela não se importa com o conteúdo. Ela não se importa com o conteúdo, ela não está nem aí se é verdade ou mentira. Ela adere ao conteúdo e transforma aquilo como se fosse um rótulo da sua opinião. E isso é muito curioso, porque a gente vive num ambiente de liberdade, você tem todo o direito de ter a sua opinião, acho bom que tenha, mas você não tem direito a ter os seus próprios fatos. Opinião, opinião, fato é fato. E aí que eu acho que tem a diferença. E, no fundo, há uma estratégia que, ainda que seja inconsciente, mas eu acho que rola uma espécie de uma trapaça no debate, porque quando vem mais ou menos daquela máxima assim, contra fatos não há argumentos. Ou seja, se eu pego a minha opinião, finjo que ela é um fato, imputo a você, eu blindei a sua contra-opinião. Então, e aí a gente fica discutindo se é verdade ou mentira, uma coisa que não se mede pela régua da verdade e mentira. Opinião não tem verdade e mentira. Você concorda, discorda, divergente, convergente, certo, errado, mas verdade e mentira não existe. Então, eu acho que essa é uma linha interessante, que talvez nós já vivemos esse desafio, percebendo que a mentira talvez não seja nem um elemento principal. É um elemento, mas talvez não seja o principal. E daí que eu acho que a gente precisaria olhar um pouco mais para o comportamento e dar talvez esse segundo passo para descobrir e combater a desinformação.